O formato de game show sempre foi assim uma coisa que me interessava, explorar um bocadinho mais e pesquisar um bocadinho mais, assim como o tema das reparações. E achei que seria a oportunidade certa para juntar as duas coisas. Isto porque o formato game show tem essa componente de entretenimento que eu gosto muito de trazer para o teatro também. Gosto quando o teatro sobrevive apenas como um objeto para curtir e para ser divertido e para efetivamente entreter as pessoas. E o game show também tem esta componente informativa, né, em que é possível passar informação ou as pessoas ficarem a saber mais sobre determinados temas, e pareceu-me que, pronto, aliar esta pesquisa ao formato de game show seria a escolha certa a fazer. Pronto, foi assim bastante natural essa ligação quando estava a pensar na coisa. Eu sempre acreditei no humor como uma boa estratégia para falar de assuntos sérios. Pelo menos enquanto espectador, isso interessa-me muito. Ou seja, eu sinto que consigo conectar-me facilmente com certos temas quando não são tratados de uma forma demasiado pesada e teórica e muito baseada numa espécie de conhecimento que pode partir de um sítio mais inacessível, ou seja, pronto, não gosto tanto quando foge para uma coisa mais de conferência, porque tenho tendência para me aborrecer nessas situações. Então o humor acho que... E atenção, é possível fazer conferências com bastante humor, como também já foi feito muitas vezes, mas pronto, pareceu-me aqui uma boa estratégia, até porque gosto muito de trabalhar a partir do humor também, de todas as situações. Acho que é possível extrair qualquer coisa de engraçado, mesmo de situações traumáticas, mesmo de questões tabu, mesmo de questões que sejam pronto, fraturantes, né? Principalmente na sociedade portuguesa, como é o caso das reparações históricas. E pronto, porque não experimentar também abanar um bocadinho com a estrutura a nível de relação com este tema, através do riso, ou pelo menos de uma provocação para o riso. Eu não sei se espetáculos pode gerar alguma polémica, não sei se gerou alguma polémica, acho que não, tenho a impressão que não, mas, mas é isso, eu acho que uma reação talvez que eu possa esperar é isso, é que as pessoas se divirtam e que eventualmente encontrem qualquer coisa de interessante e de engraçado aqui na forma como, como este tema é apresentado e na proposta do espetáculo em si, porque pronto, para além dessa vertente muito humorística, existe uma grande reflexão por trás, e essa reflexão eventualmente também agarra-se ao papel principal do espetáculo, ou seja, torna-se o principal foco do espetáculo. Porque pronto, existe ali um momento em que a coisa vira, em que o jogo corre efetivamente mal, e se calhar daí para a frente as coisas deixam de ser tão... A comédia deixa de estar tão presente, se calhar, né? E passamos para uma coisa mais reflexiva, mais sobre os limites deste tema, é mais focada num debate aceso sobre estas questões. Mas claro que o humor vai sempre estando lá, né? A peça vai sempre sendo pontuada por momentos com alguma piada. Pelo menos eu rio-me a ver os atores a fazer esses momentos sempre. O que me puxa é mesmo essa componente de um grande aparato e de uma aproximação à cultura pop, né, que pronto, tem-se uma estética muito
muito apelativa, música alta, movimentos de luzes, etc. Uma apresentadora cativante, feita pela Ana Tang. E pronto, esta ideia de termos um painel de concorrentes um bocadinho diferente daquilo que seria de imaginar na televisão portuguesa, especificamente só para concorrentes afrodescendentes, este programa. E pronto, eu achei que todos esses fatores podiam trazer aqui uma novidade para o próprio formato, ou seja, nunca que eu saiba, nunca foi feito nada assim em Portugal a nível de game shows verdadeiros. E pronto, decidi experimentar assim uma forma diferente de pensar um game show que se inspira muito no Jeopardy, sim, mas tem outras fases do jogo que se inspiram noutros formatos que também conhecemos bem de vários jogos, tipo assim, de concursos de televisão, basicamente. Então, para mim, era mesmo importante no espetáculo explorar essa ideia de, ou seja, pôr em confronto os conceitos de diversidade e aproveitamento ou oportunismo, ou seja, porque nem sempre necessariamente a visibilidade negra significa que as pessoas negras que estão visíveis em certo contexto estejam a ter poder sobre as histórias que são contadas sobre elas. E este programa acaba por ser mais um exercício disso, ou seja, uma espécie de sátira sobre esta ideia de representatividade que cada vez mais se anda a falar em Portugal e que parece estar a ser cada vez mais aplicada, mas que muitas vezes deixa muito a desejar. Ou seja, sim, pessoas negras aparentemente começam a ser chamadas para mais projetos, para participar em mais filmes, séries, peças de teatro, etc. Mas, se olharmos bem, ainda há poucas pessoas negras em lugares de decisão, em lugares de poder, em lugares de curadoria, direção de projetos, escrita de argumento ou de peças, etc. Portanto, é importante também não só que pessoas negras apareçam, mas que decidam também como é que querem aparecer, né? E que decidam como contar as suas próprias histórias. E no caso deste programa, seria mais um caso desses em que se está a pregar uma nova visão sobre a história negra em Portugal, um programa assumidamente woke, né, e progressista, com um produtor que se diz aliado de todas as causas, que vai a todas as manifes, participa e assina todas as petições, partilha todos os posts mais importantes nas redes sociais, mas na verdade quando chega o momento entre decidir sobre manter uma certa estabilidade a nível de públicos e a nível de audiências neste canal, né, cujo dono do canal é o seu próprio pai, é o pai deste produtor que decide levar à frente este Reparations Baby. Quando chega o momento entre ele decidir se defende a dignidade destas pessoas do programa ou se defende o seu lugar enquanto produtor naquele canal, pronto, quando estas duas coisas estão na balança, ele acabará sempre por escolher, acabará sempre por ter uma decisão mais egoísta. Portanto, é um bocadinho nesse lado que eu ponho aqui esta provocação, que é de tentar questionar até que ponto é que somos mesmo aliados das causas, até que ponto é que estamos dispostos ou dispostas a abandonar o nosso proveito próprio pela causa. E que causas é que estamos mesmo disponíveis a apoiar no momento de maior tensão ou de maior pressão, né? Seja ela familiar, seja ela profissional, seja ela de que espécie for. Né? E como é que falamos ao mesmo tempo também sobre esta questão das agendas e das modas, não é? Porque pode haver momentos em que esta questão da representatividade, era bom que não passasse de uma moda, porque há momentos em que isso parece ser o caso, e lá está, entramos mais uma vez nesta questão que é, sim, atores negros, performers negros a serem chamados para coisas,
mas seria importante que isso também não fosse uma porta que se fechasse por si, não é? Ou seja, está-se a abrir uma porta e essa sensação é verdadeira, é bastante real, mas seria muito importante que esse vento não mudasse de repente, não é? Para outro tipo de modas, de questões, etc. E pronto, é isto. Acho que é manter a porta aberta e começar a trazer mais e mais oportunidades. Pronto. Como esta que eu tive, na verdade. O meu desejo é só que mais pessoas possam ter a mesma oportunidade que eu e que isto não seja uma coisa passageira. Talvez em vista à relação com o próprio tema. Se calhar existe, não sei, eu não sei bem decifrar os olhares do público enquanto o espetáculo acontece, até porque muitas vezes estou atrás do público, portanto não consigo ter bem percepção das reações, para além de, pronto, quando o riso acontece, pronto, qualquer coisa está ali a comunicar e isso é sempre bom, não é? Mas assim, a nível de feedback, sim, acho que o que tem sido mais comum é uma espécie de surpresa com a profundidade do tema, com o quão complexas são estas questões ainda e com o quão incompleta é a discussão sobre este tema em Portugal, não é? Com essa lacuna que existe nos debates sobre o passado colonial, e numa escolha por trazer, se calhar, uma visão menos eurocêntrica para o debate público. Acho que isso é o mais importante também neste momento, é que Portugal, sei lá, consiga olhar para dentro antes de, efetivamente, se calhar, promover mais esta discussão sobre umas possíveis reparações. Eu sinto que é mais uma ramificação do mesmo grande tema, né? Esse grande tema está bastante presente e assombra-me a mim como assombra milhões de outras pessoas, né? E eu acho que pronto, foi um bocadinho inevitável que numa segunda oportunidade, ao abrigo de uma produção do Teatro Nacional Dona Maria II, eu pronto, foi bastante natural que eu quisesse também explorar um bocadinho mais essa grande temática, mas desta vez mais ligada ao âmbito das reparações históricas, que também já era um tema que me andava a assombrar há uns meses, quando o Marcelo Rebelo de Sousa teceu aquelas declarações sobre a necessidade de Portugal assumir os erros do passado, e foi recebido, essas afirmações foram recebidas com muitas pedras na mão por membros do governo, né? Inclusive pessoas que o acusaram de traição à pátria, e o assunto morreu ali, pronto, passado uma semana e meia disso ter gerado alguma polémica, e pronto, isso fez-me alguma comichão, aliás, irritou-me bastante, né? Que simplesmente o primeiro-ministro tinha sido eleito pela primeira vez, o atual primeiro-ministro tinha acabado de ser eleito, e é isso que essas pessoas disseram, foi nós não temos conhecimento de nenhum plano de reparações, na verdade não percebemos bem o que é que o Presidente está a tentar dizer com isto. Não se preocupem, Portugal tem coisas muito mais importantes para resolver. E pronto, as pessoas que queriam efetivamente ver este assunto ser tratado, pronto, acabam por ficar assim um bocadinho, ok, na expectativa, né, de se isto alguma vez voltará a ter essa importância no Parlamento. Vamos ver. Neste caso foi esta encomenda, né? Este convite do Pedro Penin e do Teatro Nacional, de fazer uma segunda criação minha, e acho que vem muito no rescaldo daquilo que foi o feedback em relação ao blackface e tudo mais. A decisão de fazer o blackface foi mesmo, era uma vontade de eu querer estar
desafiar-me a fazer qualquer coisa sozinho, ou seja, estar sozinho em cena e ver se, pronto, se tinha capacidade de aguentar um espetáculo a solo. E pronto, vinha também de um lado muito pessoal e biográfico, a minha relação com o tema do blackface e uma reflexão que eu já andava a fazer desde os tempos da pandemia, pronto, coisas com as quais eu precisava de lidar de alguma forma e por que não tentar fazer um espetáculo a partir disso. Pronto, também foi assim, pronto, como não partiu de uma motivação conjunta com o Eduardo Molina e com o João Pedro Leal, com quem voltarei a trabalhar o máximo de vezes que for possível. Pronto, foi assim, foi uma coisa natural, de tipo, olha, pronto, agora quero abraçar isto sozinho, quero mergulhar nisto sozinho e depois chamar um grupo de pessoas que, pronto, que possam também partir do mesmo lugar de fala que eu para este projeto, ou seja, daí eu ter convidado o Bruno Uca, com quem já queria trabalhar há imenso tempo e que tem sido sempre assim uma ajuda preciosa nos meus dois projetos assim mais pessoais até agora. A Gisela Casimiro também, que fez comigo o Blackface, no apoio à dramaturgia, ou seja, pessoas que tenham conhecimento de causa e que se possam relacionar imediatamente com o tema e que também tenham, pronto, um sentido de humor com o qual eu me identifico e que possamos ali brincar com estas coisas sérias sem que a coisa se torne muito, pronto, muito destrutiva. E é importante, pronto, rodear-me de pessoas que sabem bem do que é que estamos a falar e que têm também muito material, muitas referências, muita bibliografia, muita experiência de vida para trazer ao espetáculo e ao projeto. E foi a mesma coisa com o Reparations Baby, foi essa tentativa de trazer o máximo de perspectivas em relação ao mesmo tema e tentar, pronto, fazer um espetáculo tridimensional, né? Com personagens que não ficassem num campo demasiado estereotipado ou pouco profundo e pouco acessível também, né? Porque é isso, ninguém nasce ensinado, pronto, eu também não tenho respostas nenhumas sobre a questão das reparações, o que eu tenho é uma vontade que este tema continue a ser debatido, ou que comece efetivamente a ser debatido. E é isso, pronto, são motivações muito diferentes aquelas dos projetos que eu fiz em conjunto e dos projetos que eu decidi abraçar sozinho, ou seja, para os quais parti, pelo menos numa primeira instância, sozinho em casa, a fazer as minhas pesquisas, a escrever as minhas notas. Mas é isso, existe já a motivação para fazer mais coisas com o Eduardo Molina e com o João Pedro Leal. Eu acho que o que se está efetivamente aqui a satirizar é a forma como a diversidade ou as questões de justiça social podem ser marketizadas também, ou seja, é uma espécie de capitalização das minorias, né? desta ideia de não, estas pessoas estão a sofrer muito, vamos trazê-las um bocadinho aqui para o plano, para primeiro plano, né? Muito à procura de um sensacionalismo, o chamado clickbait, né? Que é tipo, pronto, agora está-se a falar muito de questões da negritude em Portugal, portanto, se calhar seria bom trazermos aqui umas pessoas para primeiro plano e vermos se isso dá audiências, se isso dá lucro, etc, etc. E é isso, às vezes o que eu sinto em relação aos mídias é essa necessidade de mostrar um certo grupo social, uma certa fatia da sociedade portuguesa sempre no mesmo contexto, ou seja, parece que há sempre uma tendência para pessoas negras serem faladas quando o contexto é uma situação de crime, quando o contexto é uma situação de, pronto,
qualquer constrangimento que tenha acontecido, seja em praça pública ou não, mas que tenha importância mediática suficiente. E não sei, parte muito desta vontade de, mais do que ironizar sobre a forma como os mídia retratam pessoas negras ou pessoas racializadas em Portugal, parte de uma vontade de querer ver pessoas negras em papéis de maior protagonismo, porque existe efetivamente, ou existiria espaço para toda a gente, sendo Portugal um país com uma cultura tão plural e tão diversificada, com pessoas de várias partes do mundo e pessoas portuguesas que são afrodescendentes. Pronto, faz falta essa pluralidade, faz falta que ela esteja também refletida em qualquer meio, né? No audiovisual, nos mídias, pronto, assim, em vários pontos da sociedade portuguesa que tenham exposição pública, porque é isso, né? Existem pessoas prontas para discutir qualquer tema, para assumir qualquer cargo, para fazer qualquer comentário sobre o que quer que seja, e quanto mais pontos de vista pudermos ter, seja em que área for, eu acho que isso só ajuda a que o país avance. Gostaria que fosse a Ana Tang, sim, porque acho que ela faz um trabalho incrível como apresentadora. E pronto, mas na verdade eu não gostaria que este programa existisse, né? Pronto, se calhar devia ter começado por aí. Acho que este programa existindo, pronto, seria só sinal de que existe uma regressão a acontecer, né? Ou se existisse, que fosse pensado efetivamente por pessoas negras. Aí sim, se calhar, poderia ter uma roupagem completamente diferente, uma estética diferente, uma idealização diferente daquilo que é a ideia do prémio, do programa e etc. Mas pronto, muitas vezes os game shows também ajudam só a criar cromos, né? A criar assim momentos, os ditos cringe moments na televisão, né? Apesar de eu gostar bastante de ver alguns programas de concurso, eu gostava muito do El Mais Fraco, mas pronto, o YouTube está repleto de vídeos de momentos icónicos desses programas em que pronto, em que as pessoas pronto, têm ali saídas que às vezes podem ser muito, tornam-se risíveis, né, ao longo do tempo, e esse seria o meu medo com um programa destes, era que isso fosse mais um motivo para, pronto, para as pessoas negras serem observadas de uma forma pouco justa e pouco humana. Portanto, sim, era bom que um programa destes, se calhar, nos próximos tempos não precisasse de existir, ou não existisse de todo. Eu espero que se possa continuar a fazer, e que se possa continuar a fazer com o mínimo de condições, que se possa continuar a fazer com mais condições, porque é preciso muito mais condições, né? Para que companhias novas possam efetivamente começar com mais dignidade e com menos stress sobre o futuro, porque é isso, eu acho que o que assusta, acima de tudo, as pessoas neste momento é o futuro, se isto tem sequer possibilidade de ser uma profissão sustentável. Pronto, esse medo já existe há vários anos, né? Mas parece que agora, pronto, o medo continua a aumentar, porque efetivamente, pronto, o Ministério da Cultura transformou-se num ministério que abrange mais áreas, né? E parece que estamos de repente a dividir quarto com os desportistas e com a juventude, ou seja, isso, apesar de não significar necessariamente um corte no investimento, dá a sensação de que existe um corte na importância que a cultura tem no país, né? Ou pelo menos que essa importância agora terá de ser partilhada e se calhar mais estreita com outras áreas, e o meu medo é esse, é que isso crie
que isso abra uma porta a que o investimento seja ainda mais fraco e insuficiente, e que as pessoas se desmotivem de continuar a fazer teatro, porque acho que é preciso continuar a fazer para que se criar mais discurso, mais pensamento, para se trazerem linguagens novas para pessoas que ainda não mostraram a sua visão do mundo, que possam ter a oportunidade de o fazer, e para que isto não seja uma coisa só de meia dúzia de pessoas estarem no sítio certo à hora certa e terem uma sorte que lhes garante um futuro promissor, pelo menos ali durante os 2 ou 3 anos. Era bom que houvesse essa segurança, né? Que as pessoas se pudessem estabelecer no meio e ter a garantia de uma continuidade. Era essa, acho que é assim, o maior desejo agora, e acho que a importância do teatro é essa, é fazer com que não se deixe de pensar, que o pensamento não estagne num sítio confortável, né? Porque é isso, o teatro alimenta o desconforto, e acho que esse desconforto é preciso que se manifeste esse desconforto cada vez mais, porque é isso, está a ficar há certas coisas no país que estão a ficar muito, muito incomportáveis. Marco, muito obrigado. Obrigado eu.